Olá, bom dia! Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal Flippers Travel. Hoje vamos falar... da nossa experiência no cruzeiro. Exatamente. Olá, bem-vindos ao nosso canal Flippers Travels. Eu sou a Gladys Eu sou o Márcio, e somos um casal que viaja de autocaravana. por toda a Europa. Para seguir as nossas aventuras, acompanhem o nosso canal. Os nossos vídeos saem todos os domingos às 14 horas. Esperamos que gostem. Portanto, antes de mais queria fazer aqui uma pequena introdução, ou seja, não é por a gente ter uma autocaravana que somos obrigados... A viajar sempre de autocaravana. Exatamente. Apesar da gente sentir um bocado essa pressão, né? Como a Sim. gente investiu dinheiro na autocaravana, mas acho que também acaba por ser uma prisão se a gente fizer só se isso. limitar a esse tipo de viagem. Exatamente. E nós já há algum tempo queríamos experimentar um cruzeiro, Sim. e aí proporcionou-se por principalmente duas razões. Primeiro, era a semana obrigatória que tínhamos de férias, que era a primeira semana de março, em que tivemos medo por causa do tempo, não é? Do tempo, sim. E... O tempo de estar mau tempo. Mau tempo, sim. A gente pensou bem, numa semana, viajando na Europa, Sim. onde é que a gente possa ir que... Era complicado. Exatamente. E acabou com essa semana aqui na nossa zona, acabou por nevar muito e chover muito. E foi a melhor opção que fizemos, e a segunda razão foi porque apanhamos uma promoção da Black Friday. Exatamente, na altura da Black Friday, portanto em novembro, por acaso até acho que vimos vídeos no YouTube. Sim, sim. E por isso é que surgiu a ideia do cruzeiro. Sim. Fui pesquisar e estava uma oferta de viagens a partir de 450 euros por pessoa, por uma semana, ou seja, nesses 450 euros é, portanto, o barco, né, com as diferentes escalas, e está incluído as refeições todas. Todas as refeições, sim. E depois vamos falar no fim, tipo, acho que é um dos pontos altos do cruzeiro é a comida. Sim. Né? E então, escolhemos O Costa Esmeralda foi a companhia e o navio, que era a promoção, escolhemos, porque era da promoção, ainda tínamos grande hipótese de escolher o barco para aquela semana, era o que estava. Era um cruzeiro no Mediterrâneo, o primeiro que era mais calmo, e as escalas sairíamos de Marselha, Barcelona, Palma de Maiorca, Palermo, Civitavecchia, Savona, Marselha outra vez, abalámos domingo e chegámos domingo. Sim, é uma semana inteira. Nós esta promoção apanhamos num site que vende cruzeiros. Sim. Não foi, a gente no início tentou, mas não estava a dar, e depois os preços eram mais elevados diretamente no site da Costa. Sim. Mas a gente recomendamos, se possível, fazer diretamente com eles. Costa, porque a gente reservou com a ABC Croisière e AB Croisière e tivemos alguns problemas. Exatamente, Sim. tivemos alguns problemas. E depois ligamos para a Costa e a Costa descarta-se sempre porque a gente reservou foi com a companhia e é eles é que têm que resolver os problemas, sim. Portanto, foi bom porque foi mais barato, mas depois, quando há problemas, foi o nosso caso, houve vários pequenos problemas, foi um bocado complicado. Acabou tudo bem, mas foi um bocado confuso. Portanto, nós os dois, e também fomos nós os dois, e a minha mãe e o Francisco. Nós escolhemos a cabine mais barata, exatamente. Preferíamos depois ter mais budget para poder gastar noutras coisas. A minha mãe tinha muito medo de se sentir claustrofóbica numa cabine fechada e então pagaram mais 200 euros por pessoa. Por pessoa, sim. Exatamente, para ter uma janelinha. Sim. Isto vai começar aqui já um dos problemas. Exatamente. Podemos já falar disso? Sim, exatamente. Porque para terem a varanda era mais 400 euros por pessoa. Sim. Ou seja, era 800 era o dobro. Era o dobro do preço só para ter uma varanda. Mas entretanto, portanto, eles pagaram os 400 euros a mais para ter a janela, que é o que eles chamam uma cabine exterior. Sim. A nossa era a interior. Quando chegam os bilhetes, engano,
Eram as duas interiores. Exatamente. Portanto, tivemos que ligar para a Costa, disseram que tínhamos que ver com quem nos tinha vendido os bilhetes e com quem nos vendeu os bilhetes tivemos que ligar 2 vezes para resolver um problema e eles nem nos contactaram, simplesmente recebemos um novo número de reserva e a minha mãe passou para a varanda. Sim, isso foi a parte boa. Dentro do mal ainda houve algum benefício. Exatamente, portanto isso foi a parte boa. Mas houve várias pequenas coisas com os documentos de identificação, com os nomes. Até os próprios bilhetes, a gente chegamos a ligar a dizer que havia um problema com os bilhetes e eles diziam, é normal, é só não sei quantos dias antes. Mas estávamos a não sei quantos dias antes, que era tipo 2 ou 3, ainda não tínhamos bilhete e tivemos que ligar para lá. Sim, tínhamos o bilhete para fazer o check-in, sim. Exatamente. E só... A gente recebeu quando soubemos que as cabines não foi através dos bilhetes. Não, foi antes. Pronto, quando recebemos o número de reserva. O número de reserva é que soubemos que as 2 cabines eram interiores e depois, a 2 dias do cruzeiro, praticamente ainda tínhamos os bilhetes para poder fazer o embarque. Tendo em conta que a gente, como fomos de Marselha, tivemos que abalar na véspera para ir para lá, ou seja, depois não tínhamos como imprimir, enfim. Mas pronto, resolveu-se, mas houve várias pequenas coisas. A outra pequena coisa que houve com eles é que, não sei se a gente reservou, pagamos tudo junto. Junto, exatamente. É óbvio que a gente... Para as refeições queríamos comer juntos. Né? Se a gente pagou juntos, estamos os quartos juntos. Exatamente. É para comermos juntos. Mais uma vez liguei para a Costa. Sim, mas o que é que aconteceu? Que deram-nos restaurantes. Mas não, ainda não é isso. Mais uma vez liguei para a Costa e disseram que tinha que ser com a nossa agência. Eles disseram que iam fazer o necessário. Pronto. Chegamos lá, efetivamente fizeram o necessário. Quando a gente entrou no barco, vimos que estávamos no mesmo restaurante à mesma hora, mas meteram-nos em mesas diferentes. Sim. E tivemos que depois fomos à... Foi a recepção? Sim, mas já é mesmo de propósito, para quem queira se juntar a outras pessoas, a gente pode ir ao restaurante falar com o mestre e dizer-lhe... Com o chefe de sala. É o chefe de sala, exatamente. Sim. E ele até nos dá uma mesa provisória e depois no quarto recebemos a mesa definitiva e eles fazem de maneira que seja possível comer juntos com as pessoas que a gente quer. Portanto, resolveu-se, mas pronto, foram muitas pequenas coisinhas que tivemos que estar a ajustar. Para a gente tudo era óbvio, mas para eles se calhar não sei. Pronto. Mas isso tudo são das razões pelas quais a gente recomenda fazer a reserva diretamente com o Costa. Exatamente. Porque a gente conseguia, depois para comunicar era mais fácil e se calhar não tínhamos tido esses problemas depois. Sim, porque com eles também dá para fazer as coisas com a aplicação, que aí estávamos bloqueados para certas coisas. Pronto. Mas isto são só detalhes. Podemos dizer que principiante era a primeira vez e agora já sabemos, já estamos mais preparados para quando houver uma próxima vez. Portanto, uma coisa que viram no vídeo é as etiquetas das malas. Quando a gente, portanto, temos 3 documentos diferentes. É o bilhete do cruzeiro, a carta de embarque, são coisas diferentes, e depois enviam também o que chamam etiquetas para as malas. As etiquetas para as malas, pronto, basicamente são os papéis que a gente dobra e tem que agrafar e agrafamos com os nossos dados. Exatamente, porque nós quando entramos no barco, não é obrigação, mas é recomendado, despachamos as nossas malas. Tipo como no avião, fazemos o nosso check-in e enviamos as malas lá no tapetezinho, ficamos só com as mochilas. Até receber as malas. A gente, no caso do cruzeiro, eles avisaram logo que as malas iam ser deixadas nos quartos, à porta dos quartos e que os quartos estavam disponíveis a partir das 14. Das 14, exatamente. Há aí uma coisa importante, não se deixem enganar com o horário que está escrito. Exatamente. Ou seja, eu percebo a ideia, eles metem horários que é para as pessoas não chegarem todas ao mesmo tempo. Só que quanto mais cedo chega, melhor. Mais tempo tem ela para aproveitar, podem logo almoçar no barco. Nós tínhamos era só para as 3. O nosso era ao meio-dia e meia, acho eu, mas a minha mãe era às 3:30. Mas a gente fomos logo todos juntos tipo, às 11 horas. Sim.
e assim deu-nos tempo para irmos almoçar, Exatamente. para ir, lá está, às cabines, fazer o exercício de segurança, depois ir à reunião. É complicado se aquilo vou usar aquilo, afundar aquilo, ninguém sabe onde é que há de ter aquilo ao sal se quem puder. A gente tem que até chegar lá e fomos a 2 sítios que não eram. Sim, é verdade. Aquilo é um bocado o sal se quem puder. Mas depois, no primeiro dia, também há reunião na nossa língua, é consoante os países. Pronto, a gente embarcou em França, portanto foi em francês. Mas sei que para cada país tem os... Consoante o grupo em que se embarca. Exatamente, há correspondentes da nossa língua, e sei que também havia portugueses, espanhol, pronto, há várias línguas. Logo no primeiro dia temos uma reunião onde nos explicam muita coisa, o funcionamento, sim. Todo o barco, sim. E depois também na véspera da gente desembarcar há outra reunião de final de viagem para explicar todo o processo. Do desembarque, sim. Sim, exatamente. Portanto, nós ainda antes de embarcar tivemos um grande dilema. Qual é que foi, Márcia? Sim. As bebidas! Sim. Estávamos na dúvida se havíamos de pagar o suplemento para ter bebidas à descrição às refeições e a toda a hora no barco, mas eram mais 200 euros por pessoa. 225 euros, ou seja, era mais outro bilhete. Era 450 euros para termos bebida à descrição. Para os dois. Exatamente. E bebida, não é todos os tipos de bebida também. Sim, mas era praticamente só o que excluía, era whiskies, coisas mais refinadas. Eram bebidas mais destiladas, mas os gins, cocktails, estava tudo incluído, cerveja, cafés, refrigerantes, estava tudo incluído. Nós estivemos muito indecisos, ainda tínhamos a ver também vídeos no YouTube para saber se valia a pena ou não. E a gente decidiu não escolher, e acho que fizemos bem. Sim. Porque depois vamos-vos falar no final das contas e a gente, lá está, a gente bebemos também cocktails e... Não foi todos os dias, não foi todos os dias, mas à refeição tu bebias sempre cerveja, dependia, era sempre ou água ou Coca-Cola. Mas pronto, bebemos, não é? Sim, mas não evitámos beber por causa do... Bebemos os cafés também. Do preço, bebemos sempre café. Exatamente. Sim. Bebíamos e lá está, pagávamos à peça. Sim. Mas mesmo assim houve uma grande diferença de preço. Sim. Pagamos muito menos. Eu acho que se compensa se for um grupo de pessoas ou que haja mais pessoas que bebam muito. Bebam. Se eu tiver mais companhia para beber, eu vou beber mais. E acho que se for só assim um casal, acho que não compensa. Não, e depois lá está, tens que escolher o que queres fazer. Se a ideia é ficares no barco, não te levantares cedo para ir fazer as excursões, aí dá para beberem. Fazer as excursões não, fazer as saídas. As saídas. Fez as excursões por nós mesmos, não pagávamos. Exatamente, senão é preciso mesmo muito. Para, ou seja, é o equivalente de 35 euros de bebida por pessoa, por dia, o pacote. Sendo que os preços no barco não são preços, não são os preços de Portugal, mas são os preços da França. Sim, praticamente. Tipo, o café era 2 euros. 2,5€. Sim. Cerveja de meio litro era 7 euros. Sim, porque era a grande. Era de meio litro. Senão a outra era 4 euros e meio. Não, 5. Por isso é que eu optei por a grande. A pequena a 33 era 5 euros. Os gins, o Bombay Safira era 10 euros. E as pinhas coladas eram 8 euros, acho eu. Sim. Só que depois, ao preço, temos sempre que acrescentar. Sim, mas esse preço, os dos 7 euros e dos 10 já era com aquele extra de 15%. Pronto. Outra coisa também que tínhamos dúvidas quando a gente fez a reserva foi das excursões. As excursões, sim, andámos a ver e houve umas que até havia que comprarmos 3, que eram 80 euros, né? Sim. Começámos a ver, umas até tinham almoço e não sei o quê, mas depois vimos estas excursões que era 80 euros por 3, eram só excursões de meio-dia. Sim, de 3 horas. 3 horas. Em que não se vê nada. Portanto, nós, e é algo fácil de fazer, fizemos todas as excursões por nossa conta. Sim. Em alguns sítios, mas acho que foi quase... Chegamos a ir em algum autocarro? Não. Como éramos 2 casais, fica mais barato chamar um Uber. Porque
Porque os bilhetes dos autocarros que há, às vezes é 3, 4 euros por pessoa. Ir, vir, acaba por ser o preço do Uber praticamente, e chamámos Ubers. Sim, ou Ubers ou fomos a pé, consoante os sítios havia. Sim, em Palermo só. Não, e em Savona. Quer dizer, podemos fazer agora outra parte, que é como as excursões, como é que se... Já terminamos a parte das bebidas e disso tudo? Sim, já. Falar do preço das bebidas, sim. Mas no final falamos dos preços. Sim. Excursões, Exato. saídas Sim. e afins. Isso também foi uma informação que procurei na internet e tive algumas dificuldades em encontrar. Portanto, se forem fazer um cruzeiro, pelo menos os portos onde a gente teve, agora os outros há de ser diferente, não é? Cada um tem as suas maneiras de a gente conseguir ver as cidades. Portanto, para Marselha, foi onde nós saímos. Saímos, sim. Existe lá um estacionamento. Exatamente, saímos e entramos. Diz? Onde saímos Sim. e entramos. Sim. Existe um estacionamento, nós fomos de carro e deixámos lá o carro no estacionamento. Até temos sorte porque ficamos No coberto. Sim, aquilo pagámos 115 euros. Foste tu que pagaste. 115 euros pelos 8 dias. 15. Aquilo é 15 euros por dia. É fazer as contas, foram 8 dias. Exatamente. Pronto. 7. Sim. Mas é a maneira melhor de se fazer. Pronto. Sim, quem quiser. Quem Sim. quiser ir depende da distância que estejam do sítio para onde vão, e se vão no dia, depende. Exatamente. Portanto, aí nós, a experiência, fomos de carro, por isso não sabemos as outras maneiras como é que são. Sim. Depois, em Barcelona, foi o sítio mais complicado. Sim, conseguimos chamar Uber e alguém teve a brilhante ideia de ir num táxi. Quiseram esperar para o Uber. A gente, porque aquilo foi muita gente ao mesmo tempo, a aplicação não conseguia encontrar o Uber para nos ir buscar e então tivemos bastante tempo à espera. Bastante tempo, foram 15 minutos. Sim. E então, mas também porque tínhamos um free tour marcado e então decidimos ir de táxi, mas aí foi claramente um roubo, porque a gente fez... A gente se quis estar a chatear, mas pagamos 35 euros, ou 33. E acho que até lá estava escrito que o preço Era máximo 21 era euros. 21 euros para ir à Sagrada Família e ele levou-nos 35. 33, foi 33 euros, já estávamos apertados de tempo para o free tour e Aquilo foi o quê? 10 minutos. foram 10 ou 15 minutos de carro. Portanto aí, e depois no regresso viemos de Do Uber. Uber foram 11 ou 12 euros. Exatamente, portanto. Foi mais ou menos o preço que pagámos em todo o lado, foi entre os 12 e os 16 euros, o Uber. O Uber desde o Porto Até até ao ao centro da cidade, onde nós queríamos, onde queríamos ir. Sim. Depois, se querem ver mais em detalhe o que a gente viu em cada cidade, podem ir ver os Os nossos nossos vídeos, vlogs, sim. exatamente. Portanto, em Barcelona não dá para ir a pé porque é longe, ou seja, ou vão de táxi ou Uber, ou então podem ir de transportes. Ao autocarro, que é Exatamente. 3 euros por pessoa. Sim, é um autocarro que é 3 euros por pessoa ou 4,5 euros e de volta, Sim. mas só leva até fora do Porto. Depois dali tem que ir de metro ou a pé, ainda está um bocado longe do centro. Pronto. Depois, o ponto seguinte foi Palma de Maiorca. Palma de Maiorca. Sim. Aí também fomos de Uber. Do Uber, sim. E foi barato. Sim, foram 11 euros Aí e acho tal. que foi sim. 11 euros. Mas Palma é bastante barata. Sim, em Palma, a minha ideia era termos ido de autocarro, só que o nosso barco ficou no terminal mais afastado. Afastado, exatamente. E então, até à paragem do autocarro que leva para o centro, E era para aí 1,5 km. era 1,5 km, Sim. ou seja, preferimos ir, mas se têm a sorte de se calhar os barcos mais pequenos ficar no terminal mais perto, se calhar estão só a 300 metros de paragem do autocarro, e aí compensa, mas a gente... E aí, quando lá passámos no Uber, havia uma fila já gigantesca para apanhar o autocarro. Pois é, sim. Portanto... Se não chegarem à frente, também não vou no primeiro autocarro que chega. Pois, é isso, sim. Porque havia muita gente. Portanto, o Palma também foi do Uber, mas há a possibilidade de autocarros, mas têm que andar. Depois, Palermo é a pé. Sim. Aquilo quando vocês chegam lá,
há imensa gente a oferecer e táxi, não sei o quê. Táxi, excursões no táxi, tuk-tuk, de carroça. Mas acho que é um engano, porque o centro de Palermo, ainda por cima, é tudo feito a pé. A maioria das ruas, quer dizer, como dizia a nossa guia do Fritur, são ruas papiões onde às vezes passam carros. Exatamente. Portanto, Palermo podem perfeitamente fazer a pé. Do teatro nem chega a 1 km, acho eu. Não, é um bocadinho mais de 1 km. Um bocadinho mais de 1 km. Mas é em 15 minutos. Sim, estão no. E depois, como já é cidades, quer dizer, já é bonito, vão andar e vão já ver coisas. Palermo foi das cidades que tivemos mais gostou. Tivemos com vontade de voltar. Porque é a única que a gente não conhecia também. Sim. Quer dizer, Savona também não. Sim, mas Savona é mais pequeno. Pronto, portanto, Palermo podem fazer a pé. Depois tivemos um dia de navegação até Civitavecchia. Não. Tivemos um dia de navegação de Palma até Palermo. Exatamente, portanto ficamos no barco. No mar, sim. Depois de Palermo fomos para Civitavecchia, que é o porto de Roma. Portanto, aí tem a opção de visitar Civitavecchia, mas que não parece ser assim nada de especial. Sim, há os fortes. Há um forte assim para ver. Portanto, nós nesse dia ficámos a aproveitar o barco. E, portanto, ali para ir para Roma, o melhor é ir de comboio. Sim. Sim. E são 70 km ainda até Roma. Exatamente, tem que contar ainda 1h e meia. Até se calhar, desde o momento em que sai do barco até chegar a Roma. E depois do regresso. E depois de Roma, sim, o barco tem que estar no barco antes das 6 horas e não dá para ver grande coisa. Pois, sinceramente, a gente já conhece Roma, portanto não. E as pessoas que a gente ouviu que foram a Roma, todas se queixavam de hoje porque não tinham visto nada. Tem para ver quase nada, exatamente. Por isso aí a gente ficou a descansar. E depois Savona, aí estamos mesmo no centro fizemos tudo a pé. E pronto, isto é as informações de excursões, o que podem ou não fazer por vossa conta. Depois, em cada sítio, a gente fez os nossos famosos fritours, que são visitas guiadas gratuitas, nas quais no final damos uma gorjeta, porque a gente habitualmente costuma ser 20 euros. Sim. Sim, ao princípio, há 4, 5 anos, quando começámos a fazer, dávamos 10 euros, mas agora aumentou. Agora aumentou. Eles sugerem, eles dizem mais ou menos o gasto e sugerem um valor. Pois, porque antigamente as coisas não eram regulamentadas. Sim. Mas agora, como supostamente eles dizem são trabalhadores independentes e pagam 5 euros por pessoa mais ou menos, que a gente dê ou não. Portanto, dando 10 euros supostamente não ganham nada por os dois, por isso a gente dá 20. Fizemos free tours em Barcelona, Palma de Maiorca, Palermo. Sim. Fizemos 3. Em Savona não havia. Falando do barco em si, das atividades que podemos fazer a bordo. Sempre muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, tem que escolher, ou seja, nunca vão conseguir fazer tudo. Se fizerem as saídas, nunca vão conseguir fazer tudo. Não. Portanto, nós temos que escolher a hora do jantar. E nessa hora, ou seja, ou vamos ver espetáculos antes de jantar ou depois. Se escolhermos o horário de jantar das 21, sim, se escolhermos os das 19, foi o que a gente escolheu. Depois. É depois do... Exatamente. Aí foi o ponto negativo do nosso barco, o Costa Esmeralda, foi os espetáculos por causa dos sítios onde são. Aquilo é tudo muito bonito, mas é tudo muito mal feito. Sim, o Coliseu, há sempre, aquilo tem uns postes em que há ali 8 lugares, quer dizer, mais. Metade dos lugares de assentos não se vê nada. Não é metade, mas... Ou tem limitação de vista. Sim. E são poucos os lugares onde se consegue ver sempre tudo o que está a acontecer no palco. Exatamente, e como aquilo não dá para reservar lugar, ou seja, nós éramos sempre enganados porque a gente íamos comer e depois
íamos logo a seguir ao jantar e ficávamos 45 minutos à espera para guardar conseguir ter um lugar sentado. Exatamente. Ficávamos 45 minutos à espera para ver um espetáculo que demorava 25 minutos. No máximo era meia hora o espetáculo. Exatamente. Sim. Portanto, isso do espetáculo, os espetáculos em si eram bons, mas ficamos muito desiludidos porque são curtos. Era sempre uma dor de cabeça. Porque para ter lugar. Exatamente, porque ou tínhamos que estar lá à espera muito tempo para ter um lugar, sim, ou então não tínhamos lugar em Os únicos lugares onde acho que se consegue mesmo ver o palco é os lugares que tem cá em baixo. Exatamente. E muitas vezes para os espetáculos eles cortam os lugares da frente porque são precisos para os artistas fazerem o espetáculo e tiram mais lugares. Aquele Coliseu deve ter lugar aí para 300 pessoas. O barco tem 6.400, tinha 6.400 passageiros. Sim, é uma confusão. Mesmo que houvesse outro espetáculo no teatro, o teatro é um bocadinho maior, mas depois os lugares, o problema é o mesmo, não se consegue ver de todo o lado, só se vê metade. Não sei como é que era muito complicado a parte dos espetáculos. É verdade. Depois havia aulas de dança, mas eram sempre iguais, eram sempre as mesmas. É verdade. Havia banda, tipo grupos a tocar, havia o bar do jazz, havia outro de piano, e havia outro que tinha com várias músicas. E música ao vivo, sim, que era interessante. Sim. Depois também há o casino. Sim. Nós gastamos 40 euros, ganhamos 30. Sim. Tivemos uma perda de 10 euros. A gente com o cartão, se não tem que sim, é lá. Sim, o casino funciona com dinheiro, mas dos outros sítios tem que ser sempre com o cartão da Costa que nos dão no embarque. Exatamente, temos um cartão e logo nas primeiras 24 horas neste cartão ou temos que associar a um cartão de crédito e assim depois tiram-nos o dinheiro na nossa conta, ou então pôr dinheiro vivo numa máquina. Há uma maquinazinha, metes o cartão, metes o dinheiro que se quer, dinheiro vivo. Há multibancos, há muitos multibancos no barco, nós nunca utilizamos. Multibancos? Sim, há máquinas para levantar dinheiro. A sério? Sim. Há vários multibancos. Não havia nenhuma. Sim, mas ao lado da máquina para carregar havia muitos multibancos. Olha, não. Sim. Não reparei nisso. Há vários multibancos que também podem levantar dinheiro no barco, mas se tiver o cartão com... Mas não podes pagar nada do barco com dinheiro, não, só o casino. A única coisa que funciona é os jogos do casino, é que se pode pôr notas. As máquinas dá para pôr notas, senão tudo no barco é tudo dar o nosso cartão para eles. Sim. Nas primeiras 24 horas, como o Gael estava a dizer, tem que se associar o cartão de crédito ou pôr dinheiro, senão eles bloqueiam o cartão e não conseguimos nem sequer entrar no quarto. Exatamente. Portanto, foi a atividade que a gente fez e até era... A gente jogava 20 euros e eles davam 10 euros de jogo, ou 5 euros. Mas depois, porque para a gente recuperar o dinheiro, a gente pensou, bem, estamos com 30 euros, já gastamos 40, é melhor levantar o dinheiro para não ficarmos já era o último dia. Era o último dia, mas aí não voltaram a pôr o dinheiro no cartão, tivemos que ir e eles deram-nos em notas. Em notas, sim. Portanto, isto foi a atividade paga que fizemos a mais, o casino, e a outra que já tínhamos antecipado e reservado na aplicação era um dia no spa. O dia de navegação. Exatamente. Portanto, o preço foi para 2 de 118 euros, 59 euros por pessoa. Exatamente, para um dia todo de acesso várias vezes, quando a gente foi de manhã, fomos almoçar e voltamos à tarde, sim. E o spa é pequeno, mas... O problema é que há os ocupas que chegam lá, metem uma toalha e estão lá, vão para todo o lado e depois não há lugares nas cadeiras para nos deitarmos. Temos de estar um bocado à espera também, pronto, mas cumpre a função. Sim, tinha a parte das piscinas, né, com os jatos, depois tinha umas cadeiras quentes. Sim, e tinha tipo umas camazinhas. Sim, umas camas também. Colchões. Aquilo que é fantástico era a gente estava ali deitados, depois aquilo tinha vidros enormes e a gente a ver sobre o mar, né? Muito bonito. Depois havia uma sala do sala, tem com algumas cadeiras. Em que havia sala numa parede, tinha benefícios respiratórios. Sim, depois havia um hammam, uma sauna. A sala do gelo. Aquilo é horrível. É tipo uma sala com neve, mas aquilo é horrível. Parece que os pés que estão a cortar os pés à gente faz doer os pés. Sim, mas a gente entrou lá na sala da neve. 10 segundos e voltamos a sair.
Depois há várias coisas com água. Há uns jactos que é 4 estações, que a água está quente, está morta, está fria, que se passa. Há outro que é um balde de água gelada que a gente mete para a cabeça abaixo. Portanto, a gente pagou 59€ por pessoa para ter acesso um dia. Há a possibilidade, que foi depois o que a minha mãe acabou e o Francisco acabaram por fazer, por mais 100€ cada um, ou seja, por 159€, tiveram uma massagem de uma hora e acesso ao spa toda a semana. Toda a semana, o resto da semana, sim. O resto da semana, sim. Que acabaram depois por não, quer dizer, houve o dia de Roma, como que foram, mas depois lá está, nos outros dias, depende dos dias. Houve o dia que que o barco saía às 4 da tarde, que eles ainda foram lá um bocadinho antes de jantar. Sim, e eu aproveitei também o ginásio é muito bem equipado. Gratuito, isso é gratuito. É gratuito, então é muito bem equipado, é espetáculo. Também há piscinas, há o tobogão. Há os parques aquáticos, só que o tempo estava um bocadinho fresco. Mas as crianças andavam lá. Mesmo as piscinas exteriores, elas são um bocadinho aquecidas. Sim. Também há 4 jacuzzis. 4 jacuzzis, também tivemos nos jacuzzis. Na parte das piscinas. Na parte das piscinas interiores. As jacuzzis e piscinas sem pagar. Exatamente. Só que no spa aquilo é uma zona mais. Não tem nada a ver. Sim. Mas a gente gostou e vendo, não sei se fosse do início, se não teria valido, não sei. Para mim não. Os 159€ a mais cada um. Sim. Para ter acesso ao spa todos os dias. Sim. Mas também lá estávamos cansados e não íamos lá pouco. Né? E porque tu precisamente ias ao ginásio. Se calhar enquanto tu ias ao ginásio, mas enquanto ele ia ao ginásio ia fazer as aulas de zumba e de salsa e essas coisas todas. O que é mais? Há jogos, há um sítio, quem tem crianças, há um sítio onde podem deixar as crianças. Sim. Há várias atividades também para as crianças, de caça ao tesouro, feitas para as equipas de animação. Há matraquilhos, há uma mesa de ping-pong. Essas atividades não faltam. Há basquete, há até no exterior cá em cima, há uma pequena pista onde se podem correr no exterior também. Há sempre muita coisa a acontecer a todo mundo. Aliás, é um bocado uma frustração exatamente, de não a gente conseguirmos fazer tudo. A gente viu uns vídeos no YouTube de que fazia o mesmo barco duas vezes o mesmo circuito. Era 15 dias, ia de férias 15 dias. Mas não faz tempo, mas faz. Ele uma semana aproveita o barco e na outra semana faz as escalas. Exatamente, sim. Em relação ao programa também de cada dia, na aplicação. Quem fizer isso tem que mesmo pôr a aplicação antes, porque a aplicação... Tem tudo lá, o que gastam, E para comunicar. E comunicar, porque lá, depois quando se está a navegar, não há... Quer dizer, há internet, mas podem comprar também pacotes de internet, são caríssimos. São caríssimos, e nós não compramos e para as pessoas poderem comunicar umas com as outras, há um chat na aplicação que dá para comunicar. Mas que funciona moderadamente... Sim, é um bocadinho retardado às vezes. Sim. E às vezes recebia a notificação da mensagem e quando ia ver a mensagem... O que vale é que ali ia na notificação e quando ia ver depois ela já não estava lá. Mas dá jeito porque a aplicação funciona com o Wi-Fi. Mas do navio. O Wi-Fi é só mesmo para a aplicação, não nos permite ter mais nada na internet, mas pelo menos no chat a gente pode falar com as pessoas que estão no barco e é onde temos todas as informações e o programa. Os programas, os restaurantes... Saber o que gastamos também, como disseste. Qual é os seus menus. Os dias, quer dizer, os horários a que horas o barco parte e chega. Exatamente. Mas mesmo assim, todos os dias. É engraçado porque em cada cabine, na porta, está um número e aquilo faz assim tipo uma reentrânciazinha. Sim, o número. Eles deixam o programa do dia seguinte. Todas as informações que eles metem um programa também. Sim. Todos os dias à noite chegamos, temos o programa no dia seguinte e com o dress code. Sim, todos os dias há um dress code. Todos os dias à noite há um dress code. Foi um dia que era de vermelho, outro dia era a noite branca. O outro dia era a noite do comandante, que era chique. Que acho que nem cheguei a ver o comandante, que se podia tirar uma fotografia com ele. Pois, mas a gente preferiu guardarmos lugar para ver o espetáculo em vez de tirar a fotografia. Depois, outro dia era dos anos 80.
90, enfim, havia, todos os dias havia um dress code, mas... Outra noite era italiano. Sim, mas não havia muita gente a respeitar. Quer dizer, parece só metade das pessoas... Principalmente na noite branca. Na noite branca e na noite chique, aí havia mais... Sim, porque os outros dias a gente, como da noite de vermelho... Porque a gente não sabe, só sabemos o dress code na véspera. Exatamente. Portanto, isto era em relação ao programa. E para terminar sobre as atividades, a comida! Não, a comida... No restaurante, ou seja, o buffet é um bocado confuso. A gente odiou o buffet. A gente foi lá tentar o primeiro dia ao pequeno almoço, aquilo era uma confusão. Temos que ir embora? Fomos embora, porque depois aquilo, as coisas, a gente senta, se temos o hábito de sentar numa ponta, há coisas que só estão na outra ponta. Mesmo as coisas estão muito longe umas das outras. Sim. E não é nada, sim. Não. A gente... Íamos todos os dias a um restaurante onde podíamos também tomar o pequeno almoço, as coisas são praticamente as mesmas. Nós no pequeno almoço temos direito a água, sumos e café. Sim, exatamente. Café não é café expresso, é aquele café sim. De chocolateira. Sim, o buffet, a vantagem é que há uma fonte de água também, à hora do almoço. Ah, sim. Em todo o lado, ao pequeno almoço, onde servem o pequeno almoço, temos sempre água, sumos, café, chá, chocolate quente. Sim. Sim. E há sempre uma grande variedade de coisas. Sim. Isso é espetacular. Isso, sim, exatamente. Depois, ao almoço é onde tu te serves, há fontes de água. Portanto, há um restaurante que é self-service, que era onde a gente, às vezes que almoçámos no barco, era onde íamos. Fomos a uma colombina também que era servida. Nem fomos a outra. A gente foi a todos. Sim. Sim, porque a comida, depois o menu é igual. A comida acaba por ser muito parecida entre todos. Sim. E ao jantar é sempre, todos os restaurantes é igual. É só a maneira de servir que é diferente. E dividem... No buffet, é um buffet, mas que não somos nós que nos servimos. Estão os senhores e servem-nos. Sim, mas há muitas massas, há muita variedade. Isso eles... Exatamente. Depois há o restaurante onde é self-service, porque foi o que a gente preferiu de manhã e ao almoço. Sim. Também há outro restaurante... onde ao almoço dá para comer sentados à mesa. Quer dizer, sentados à mesa é sempre... Que nos servem à mesa. Mas nesses todos onde a gente se senta e nos servem à mesa, era o que há bocado comecei a dizer, mas não acabei, a primeira coisa que nos pedem é um cartão, para ver se temos ou não bebida incluída. E se não tivermos bebida incluída, somos obrigados, ou água... Somos obrigados se quiseres, não és obrigado a beber. E acho que és obrigado a beber. Não. Sim. Que era o que as velhas a velha e a outra estavam a reclamar. Não, as outras queriam que lhe dessem um copo de água. Queriam beber da água delas. E não podiam beber da água delas. Não, eu acho que é obrigatório, se não quiserem outra bebida, pelo menos uma garrafa de água para a mesa. O Márcio acha que não, podemos passar a refeição sem bebida nenhuma. Eu acho que não, mas pronto. Em todos os casos... vinham logo para pedir o que a gente queríamos beber, dávamos o cartão, pronto, e as nossas despesas basicamente foi... Era isso, águas, cafés, cocktails, gins, cervejas. É isso. A garrafa de água era 4€ e uns cêntimos. Sim, mas a garrafa de litro e meio... Não era litro e meio, era 1,25 litro. Mas até quando éramos 4... Mas a água do barco das fontes era melhor que a água da garrafa. Pois. Era muito boa a água do barco. E, portanto, como é que é o jantar? Há um QR Code em que, na mesa em que temos uma entrada, um primeiro prato, um segundo prato e uma sobremesa. E a gente escolhe uma coisa de cada. Logo ao princípio. Exatamente. Nós tínhamos visto que não éramos obrigados, podíamos escolher várias coisas de cada, mas ali eles não nos deixavam. Primeiro tínhamos que comer uma de cada e no final da refeição, se queríamos repetir alguma coisa, podíamos repetir. Pelo menos as vezes que a gente pediu, eles trouxeram... Sim. Eu pedi quase todas as
ou repetimos uma sobremesa, Sim. ou repetimos um prato que era principal, muito bom, que era muito bom. Mas a comida era mesmo... muito boa. É. Era muito boa, era mesmo comida de chefe. Se o Márcio quiser depois pode deixar umas fotografias aí, posso deixar e era bonito. E as sobremesas então, o nível das sobremesas era muito alto. Era verdade. O que era mais... Era bom, mas realmente se vocês não gostarem de massa... Havia sempre um prato de... Havia muitos pratos de massa. De várias maneiras, nunca era feito igual. Sim. E a massa estava sempre muito maravilhosa. Boa. Sim. A gente adorou isso. Sim. Pronto. Em termos de mexidelas no barco, era o nosso medo da gente enjoar, não é? Sim. E a gente levou medicamentos e tudo por causa dos enjoos. E fomos logo, ficámos logo esclarecidos na primeira noite, porque quando saímos de Marselha até Barcelona, apanhamos uma tempestade, apanhamos de ventos de 130 km/h e nós andámos no barco e parecia que andávamos bêbados. De um lado para o outro. Vale que a gente foi isto à brincadeira, estávamos nos corredores a rir disso, mas nenhum de nós ficou doente. Sim. E até contávamos, aquilo mexeu muito. Sim, mesmo durante a noite sentíamos mesmo o barco a ir a coisa e a cortar a onda. Sim. E às vezes para o lado. Aconteceu, portanto, na primeira noite muito, muito forte. Muito forte, sim. Depois, esquecíamos que estávamos no barco. E no último dia, quando voltamos para Marselha, também durante essa noite, não foi tanto como a primeira, sim, mas também sentimos o Marselha ali uma zona mais... Como é café? Fresquinho. Então lembrou-se que tinha ali um cafezinho agora para beber. Já o tinha tirado há meia hora. Portanto, mas como o Márcio disse, o barco era de 6.000 e tal pessoas, é um grande barco. Por isso acho que é difícil enjoar-se nesses barcos, sim. Mas que mexe... mas nesse primeiro dia que mexeu muito, eles espalharam sacos para as pessoas poderem vomitar e os sacos desapareceram todos. Não sei se foi para vomitar, se para o que é que foi, mas os sacos desapareceram. Nas escadas sacos com sacos para... Sim. A minha mãe disse logo, isto é má sinal. Estavam a arrecadar todas as cadeiras, tudo o que havia na rua. Sim, ataram tudo. Sim. E é engraçado porque já sabem como é que é, em qualquer sítio que a gente vá há sempre um português. Sim. O diretor do spa era português. E então a minha mãe fez logo amizade com o Zé e cantaram a vida. Exatamente. E ele até estava a contar que nesse barco, como é grande, mesmo que mexa muito, que não há problemas, mas que ele já tinha trabalhado noutros barcos, portanto sempre no spa, e que às vezes eles tinham que esvaziar as piscinas. Que as piscinas exatamente, para a água saía. Outras coisas engraçadas. Eu, como bom alentejano, levei a minha navalhinha. A gente não falou disso. Foi logo, a gente zangou-se logo no primeiro dia que chegamos no barco. Porque só tínhamos uma mala, e a segunda mala, onde eu vi que estávamos a passar no detector de coisas, meti a navalhinha no nome da mala que ia despachei. Bem, a gente quando chegamos ao quarto, obviamente... Só estava uma mala. Perguntámos 4, 5 vezes durante a tarde. Isso era normal, eles disseram sim que houve uma altura que via uma grande remessa e depois ia vindo a uma e uma. Bem, mas eu comecei a tardar aquilo e fui à recepção perguntar. O barco, entretanto, abalou. O medo da Gladys era que a mala tivesse ficado em Marselha. Exatamente. E então o barco abalou e fui à recepção. E lá estava a navalhinha, que dizia chamar a segurança, navalha. Pronto, fizeram um papelinho para eu entregar no último dia e eles me devolverem a navalha. Mas aquilo é um bocado apertado, a navalha eu compreendo. Mas tipo brincadeiras de crianças, que eram pistolas, espingardas, não deixaram as crianças ter essas coisas. Acho que é um bocadinho exagerado ao que estamos a chegar. Sim, mas se vos acontecer não ter a mala... é que se calhar têm que ir à recepção ver o que é que se passa. Exatamente. Também houve uma senhora que estava lá a reclamar que lhe deixaram cair a mala, que estava toda molhada, que estava dentro, estava a chover muito tempo que a gente sim. Depois, para recuperar a navalha dele, foi já depois de termos descido no barco. O barco estão lá uns tem uma barraquinha com material apreendido e havia lá mais, não era o único. Havia havia lá mais com navalhas, não era só eu que havia lá. Mas foi engraçado. Quer dizer, esse stress é muito da mala não chique, porque tínhamos duas. Pronto, certo. E depois, zangada com ele, porque é que ele tinha levado a navalha e enfim.
Em relação ao barco, acho que está mais ou menos... Sim, o barco é espetacular. Sim. Tirando a parte dos espetáculos. Mas que é por causa das salas, dos espetáculos As salas que dos são mal espetáculos feitas. estão mal feitas. Pronto. Exatamente. E bastava, noutros sítios, eu sei que funciona assim, a gente na aplicação poder Pode reservar reservar o um lugar. espetáculo que quer, sim. Isso, mudava logo tudo. Podíamos aproveitar ali os nossos salões, Sim. a gente... Sim, e eu acho que a hora do jantar, acho que foi a próxima vez, se calhar, A segunda hora dá-nos mais liberdade. E às vezes chegávamos ao barco tipo às 5 horas, queria ir ao ginásio, só tinha ali uma hora à pressa para ir ao ginásio e tomar banho, porque depois temos de estar a entrar no restaurante. E se chegarem atrasados... Não, tenho que ir comer ao buffet, porque eles não dão 5 Quer minutos dizer, de tolerância. Não, a minha mãe, consoante os dias, foi chegando cada vez um bocado mais tarde. Sim, mas a e partir não das... 15 minutos de tolerância. Sim, às 15, 20, a gente tem que estar lá até um quarto para as 7. Exatamente, o jantar é às 7, mas temos que estar entre as 6h30 e 6h45. Sim, e eles deixam, têm a porta aberta até às 7h05. Às 7h05 fecha, não deixam entrar mais ninguém. Não entra ninguém, exatamente. Quem não chegou até aquela hora tem que ir Tem que comer comer ao no outro buffet, sítio. tem que ir comer Lá ao está, buffet. há alternativas, Alternativas, não ficam sem sem comer, comer. sim. Depois, no meio dessas refeições todas, também há Há um lanches, lanche. os lanches às 4 Só que a gente andávamos sempre para comer. a abarrotar, portanto Sim. nunca provamos o lanche. Sim, os lanches não, nunca fomos. Ou estávamos nas excursões fora e acabámos por almoçar fora 2 dias. Foi só em Palma de Maiorca e em Barcelona. Também não fizemos grandes gastos. Sim. Em relação depois também ainda ao restaurante, pertence, supostamente, isto é para o restaurante e também para quem se ocupa do nosso quarto. Mas a gente nunca chegamos a ver quem nos fazia a cama todos os dias, dobrava o pijama, Sim. a gente não chegamos a interagir com essa pessoa. Mas pronto, isso... É como no hotel, não é? Sim, A gente saía para o pequeno almoço, voltávamos, estava tudo Toda a arrumadinho e gente, não sei o quê. Mas o nosso... A pessoa que nos servia, o à nosso mesa. empregado de mesa. Sim. É sempre o mesmo, ele já nos conhece. Exatamente. Tínhamos dois. Sim, Havia um que servia as bebidas, que era assim um bocadinho... mal disposto, exatamente, Sim. mas depois o O outro outro que era era muito simpático e até dele próprio depois vinha perguntar se a gente queríamos repetir sobremesa ou não sei, pronto, foi... Eles também fazem isso, né, para a gente estar o mais satisfeitos possíveis. E depois, no último dia, é suposto a gente dar uma gorjetazinha, pelo menos a gente viu as outras pessoas a fazer isso. Nós tínhamos a dúvida se lhe podíamos dar dinheiro diretamente, se eles aceitavam, ou se havia outra maneira de o fazer. Mas... Vimos a dar e nós demos 20 euros também. Exatamente, porque éramos os dois casais, demos 20 euros. É isso, portanto, ter isso em atenção, acho que é suposto a gente dar uma gorjeta. Se a gente estiver satisfeitos, sim. Fomos num restaurante ao almoço, fomos muito mal servidos. Sim. Uma mal disposta. Pois, porque é um restaurante que é... É servida à mesa. Sim, é tipo uma trattoria italiana, em que somos servidos à mesa, mas a gente não escolhe o que há. Eles vêm nos deixando... Trazendo. Só que o nosso problema é que ela estava-nos a deixar numa mesa de 4 a mesma coisa que deixava as outras mesas de 2 pessoas. Ou seja, tínhamos que dividir e eu quando pedia para repetir, quer dizer... Mostrava uma má cara e chegava lá quase que tirava as coisas para cima da mesa. Sim, essa foi uma má experiência, mas era ela, pronto, isso as pessoas é que comem tudo lá. É por mal, é o feito dela que é assim. Depois muitas vezes também tínhamos o problema da língua. É assim, se vocês só se souberem falar português é complicado. Sim, principalmente com os empregados dos bares. Sim, porque a recepção, eles falam... Na recepção falam todas as A recepção e os outros empregados e mesmo... Então, até no restaurante. Tinhas Sim, que eu falava francês. E inglês. Sim, mas português não. Não. Não vão ter ninguém que tem que saber falar inglês. E até espanhol, não. Sim, não, espanhóis havia muitos. No ginásio ele era argentino. Sim, mas estou-te a dizer nos restaurantes. No restaurante, sim, porque na parte dos restaurantes normalmente são filipinos e indianos, Myanmar, são sobretudo dessas nacionalidades. Sim. E os outros empregados de recepção e
mesmo no spa e assim, há espanhóis, italianos. Sim. É engraçado porque eles tipo, têm todos um coisinho, O né? coisinho Dizer, o nome, e as bandeiras as bandeiras e por baixo está escrito o país de onde de onde vêm. são. Por isso é que a gente sabia qual era a nacionalidade. Os que nos serviam da Índia, né? Indianos, sim. Pronto. Acho que já falamos mais ou menos do barco. Se tiverem perguntas, não se esqueçam de podem deixar nos comentários, sim. Agora vamos passar à parte financeira da coisa. Sim, do que gastamos. Pronto, como já dissemos, o bilhete foram 450 euros cada um. Sim. A isso acrescentamos os 118 euros do dia do spa. E depois há uma coisa, mas eles avisam, é que temos a taxa turística. E aquilo era 11 euros por pessoa por dia. Ou seja, foi mais 154 euros. Exatamente, para a semana. Sim. E depois, portanto, das nossas bebidas. Em vez de pagarmos 450 euros o pack, quanto é que ficou? Pagámos 160 euros. E a gente... Sim. Não, quer dizer, não abusamos, né? Mas a gente bebeu. Ou quando nos apeteceu, bebemos. E não foi só água, bebemos o que nos apetecia, ou Coca-Colas, ou cerveja. Sim. Eu todos os dias às refeições ao jantar bebi uma cerveja de meio litro. Exatamente. E foi, portanto, 160 euros de bebidas. Depois foram mais os 40 euros do casino. Do casino. E então, o total, ou seja... Já aí podem ter uma ideia que o preço do bilhete depois tem que contar se calhar quase o dobro de gastos que vai ter no barco. Sim, ou bilhete quase. Pagamos 900 euros. A gente pagou 900 euros de bilhete e no barco foi... Gastámos mais 500 euros. Foram mais ou menos 1423 euros que gastámos isto no barco. Depois o que gastámos mais foi... Os 3 frituros que fizemos, demos 20 euros cada um, foram 60 euros. Almoçámos uma vez em Palma de Maiorca, outra vez em Barcelona, que os dois, lá, acho que foi para aí 35 euros para os dois e no outro foi para aí quase 50. Sim, a gente tentou fazer de maneira menos nos dias que era muita coisa para ver, ou seja, Barcelona e Palma. Que almoçamos fora, mas depois Palermo, como fomos a pé e o barco saía às 4, a gente despachou-se de voltar às 3 para almoçar no barco. Sim, chegámos lá, eram para aí 2h30 quando chegámos, ainda fomos até de ir almoçar ao buffet. Para não gastarmos ainda mais dinheiro fora. E os outros dias também almoçamos, ou seja, aí também é tentar jogar, tentar aproveitar, já que a gente não paga mais por isso, comer o máximo possível no barco. E o que nos custou também foi as noites de hotel. Sim. Quer dizer, a gente alugou um apartamento na véspera. E depois ficámos mais uma noite também em Barcelha, porque saímos, a nossa saída do... Ainda falamos do desembarque. Sim. A nossa saída do barco foi antes do almoço, ou seja, saímos antes do almoço, visitámos Marselha e tivemos que almoçar outra vez fora. Bem, já estamos aqui a falar há uma hora, agora temos de fazer uma pausa porque ficou sem bateria e acho que já vê que agora já é mesmo de noite. Portanto, estávamos a falar do preço, ficou-nos 700 euros por pessoa. Sim, dos gastos. Portanto, ficou-nos mais ou menos 700 euros por pessoa uma semana. Depois, se calhar, mais 200 euros de... Temos que contar... queres falar dos apartamentos? É isso que ia dizer. Sim. Mais 200 euros de gasóleo e portagens. É assim, isto a gente decidiu ir de carro e decidimos Marselha porque éramos dois casais, 4 pessoas. Porque de onde vivemos era mais perto de apanhar em Barcelona, mas depois o cruzeiro era bastante mais caro. Exatamente, por isso é que escolhemos Marselha. E dava-nos jeito porque era de domingo a domingo também. E se fosse Barcelona era de segunda a segunda. E portanto foi, além destes 700 euros, mais, mas a dividir por 4. Ou seja, a gente podemos fazer mais ou menos, estive a fazer assim por alto, sim, dá 100 euros. Gastamos de combustível e portagens, mais 100 euros para os apartamentos
para as 2 noites de apartamento. Por casal? Sim, por casal. Mais 200 euros. E mais as 3 refeições que fizemos fora, que dá a volta de mais 100 euros também. Ou seja, se calhar... Mais 300 euros. Com tudo ficou para aí em 1000 euros por pessoa. Não chega. 1400 com 300, 1700 euros, dá a volta de 850 euros. Porque ainda estamos a contar os Ubers e essas coisas todas. Exatamente, por isso é que eu estou a dizer tudo. Se contares tudo. Os Ubers é mais 30 euros. Sim, mais 40 euros. Os Ubers também é Marselha. Sim, se juntar isso, se calhar. Sim. Dá à volta de 900 euros, se calhar. Sim, a contar, lá está, foi um bocadinho mais de uma semana que a gente chegou num abalámos sábado e chegámos segunda. Sim. Abalámos. Chegamos lá no sábado e abalamos lá numa segunda. Sim. Pronto. Portanto foram dá à volta 9, 10 dias. Sim. Uma coisa, antes da gente acabar o vídeo, que esquecemos de explicar é o desembarque. Como a Gladys já tinha dito, no dia antes do desembarque, às 6 horas, houve uma reunião explicativa para as pessoas que iam desembarcar em Marselha. E basicamente temos que na noite anterior, eles nessa reunião dão logo as etiquetas para as malas, nós não temos que imprimir. E nessa não na reunião, meteram meteram na porta. Sim. Na porta do quarto. E nessa noite temos até à 1 da manhã para pôr as malas à porta para eles levarem. Se nós pusermos até à 1 da manhã, temos que carregar com elas depois no outro dia de manhã. Depois, quando nos dão as etiquetas, tem um código de cores. Sim. E esse código quer nos dizer depois onde uma é o cor ponto de e uma letra. Exatamente. Que é qual é o ponto de encontro e o horário para sairmos. Sim. Que é para sair aos poucos. Sim. E depois onde estará guardada a mala quando a gente sair. Exatamente. E além disso, também no dia em que saímos, podemos tomar o pequeno almoço, tem um serviço... Um depósito de bagagens onde podemos deixar a mala guardada para não andarmos a carregar com ela. Para o pequeno almoço, sim. Exatamente. A gente saiu, acho que era às 10h30. Meia para aí, sim. Exatamente. E o outro problema é que temos que deixar as cabines muito cedo. Pois é. O dia que saímos, temos que deixar as cabines às 8 da manhã. Sim. É bastante cedo. E outra coisa, quando saímos para fazer as visitas às cidades onde o barco para, ao regresso, temos que ter sempre o cartãozinho do barco para entrar. Sim. E para sair, eles passam o código de barras, porque quando nos dão o cartão, tiram-nos uma fotografia. E essa fotografia fica associada àquele código de barras para saberem se é a pessoa se entra. Sim, ou não. Nos bares, quando se vai fazer nos bares, eles verificam sempre para ver se a fotografia, se o cartão é daquela pessoa. Sim. E ter em conta que depois, quando regressamos, era isso que estavas a dizer, sim, temos passamos que passar outra vez na segurança outra vez, temos que tirar cintos, como é nos aeroportos. Sim. Por isso tem que se mesmo voltar com e ver o que é que se compra, se pode entrar com as coisas no bar. Supostamente eles dizem que não podemos levar nem bebida, nem comida para o barco. Nós passamos. Mas a gente levou sempre garrafas de água. Sim. E comidas. Chegamos a comprar, por exemplo, queijo. E uns bolos também, sim. E nunca disseram nada. E vi mesmo, sim. À minha frente, uma senhora que levava, até no carrinho, era no carrinho do bebê, umas lembranças que eram uns licores. Sim, acho que eles dizem isso para as pessoas não abusarem, mas que deixam na mesma. Sim. Mas a gente aconselha para não ter problemas, contar, pelo menos foi o que a gente fez. Contar, voltar para o barco tipo uma hora antes. Uma hora antes, sim. Que é tempo os transportes para chegar e de passar a segurança. Sem stress. Sim. Sim, e há o stress também, a gente ainda falou disso, dos elevadores no barco, que vocês não imaginam. Aquilo ao princípio é um bocado confuso, quando a gente começa a andar habituado a compreender, porque o barco é muito grande. A gente e às vezes, é muito complicado. Às vezes estamos numa ponta e depois temos que ir para a outra ponta do barco, as coisas fartamos de andar sempre. A gente também teve um bocado de azar no sentido, depois como as cabines foram mudadas, a minha mãe e eu estávamos completamente em pontas do barco. A gente estávamos no meio, à frente, e ela estava atrás. E em relação ao restaurante e as atividades que a gente fazia, não sei como é que foi, calhou que quase tudo era do lado da minha mãe. Nas traseiras. Cada vez tínhamos que andar de um lado para o outro. A gente fartou-se de andar no barco. Sim, anda-se muito. E depois às vezes a gente acha que estamos a andar para a frente estamos a andar para trás. Estamos a andar para trás. Porque aquilo
tem o sítio, tem o formato da traseira, do meio ou da frente do barco. Está bem indicado, sim, mas é muito confuso. E apesar de haver muitos elevadores, às vezes é difícil a horas de mais movimento. Temos de esperar ali às vezes 5, 10 minutos para ter... E 10 minutos não, depende da gente, como estávamos num piso assim, tipo, médio, no 14. A gente para conseguir... Não, na médio não. 14, sim. 14, que eu tenho 18. Sim, mas muitas das vezes a gente, para poder ir para baixo, por exemplo, às horas das refeições, que é quando toda a gente vai para baixo, primeiro tínhamos que ir ao 18 e depois vir outra vez para baixo. Quando o elevador vinha de cima, vinha sempre cheio de gente. E às vezes era ao contrário, quando queríamos ir para cima, primeiro tínhamos que ir para baixo e a gente passou muito tempo dentro dos elevadores e as pessoas andavam mesmo chateadas com os elevadores, sim. Aquilo é... E depois aquilo nos pisos, no sítio onde estão os elevadores há 6 ou 8. Sim, eles são muitos. São 8. Só que é muita gente. É muita gente e o problema é que a gente está dentro do elevador e carrega-se no botão carregar, ou seja, a gente entra... Outros chegam e carregam no botão, a gente não chega a arrancar porque a porta volta a abrir porque eles estão a carregar. E como a luz apaga, as pessoas que outra vez e depois as pessoas que já estavam percebiam e não faziam. Só como quase todos os dias há quase pessoas não, novas. todos os dias, em todos os portos entram e saem pessoas. Todos os dias vimos as pessoas, como nós, o dia que entramos andar com o coletezinho sim, para ir fazer exercício de segurança. O exercício de segurança, sim. Pronto, portanto... Acho que este vídeo tem que chegar ao fim, já deve ter ficado para aí 1 hora. Já tem mais de 1 hora. Sim. Mas a gente quis... Tem mais de 1 hora de gravação, depois quando cortarmos isso. Mas acho que fomos completos. Sim. Se não formos, podem deixar nos comentários. Mas a gente adorou. A gente até no barco há um serviço também que é para a gente reservar o próximo cruzeiro, que supostamente é mais barato, mas a gente achou caro. E então vamos aguardar para a próxima Black Friday para ver se para o ano fazemos outro. Para fazermos outro cruzeiro para o ano. Porque a gente adora viajar de autocaravana, mas é diferente na autocaravana. A gente tem que fazer as refeições, a gente é viajar, mas não é férias. Sim. Ali é férias. Férias, mas andámos muito, a gente andávamos 10 ou 12 km por dia. E no barco andávamos muitos quilómetros também, sim. Mas a gente aconselha a toda a gente e havia pessoas mesmo de qualquer idade, havia muitos jovens como a gente, famílias com crianças, até com bebés de semanas, semanas não, mas meses, e pessoas mais idosas. Sim, muita gente de cadeira de rodas. Sim, até pessoas com deficiências, porque é perfeitamente, dá para fazer perfeitamente, está adaptado a toda a gente. E há atividades para toda a gente. Sim. Sim. Bem, esperamos que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de dar um like e alguma dúvida é só deixar nos comentários. Tchau!